Eu te louvo, Jesus. Eu te glorifico. Amém? Quem puder, glorifique o Senhor com as suas palmas, com bastante alegria. O ministério de louvor fica na dispensação do Espírito Santo, que tem coisas ainda grandes a fazer essa noite neste lugar. Eu consegui sentir no momento do louvor essa graça que tomou conta deste ambiente. E Deus vai fazer mais ainda nesta noite através da vida de vocês, de todo o ministério de louvor, instrumentista, pastor Verli, pastora Bruna, muito obrigado. Meu coração está assim, eu estou aqui deixando a adrenalina abaixar, né? Parece que é a primeira vez, glória a Deus por isso. Peço ao Senhor que todas as vezes que eu subir a um altar seja como a primeira vez. Seja a primeira vez. Trago um abraço da minha família. Vocês já conhecem a minha família, né? Nós somos de casa. Desde sábado eu estou no azeite, irmãos. Desde sábado que eu vim aqui no trabalho de homens, eu confesso que eu estou nesse azeite. Estou nadando desde sábado, para a glória do Senhor Jesus. Amém? O horário já não permite muito. A gente gosta de conversar, né, pastor? Então vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de Juízes, capítulo de número 7, no verso de número 3. Juízes 7, no verso de número 3. Glória a Deus. Quem for encontrando aí já dá um sinal. Já faz um barulho aí, você que é pentecostal. Pelo menos a irmã é, né, irmã? Tem mais pentecostal aí, tem aquele que gosta do mover, do agir do Espírito Santo. Quem gosta de andar de cabeça para baixo, quem gosta de sapatear, quem gosta de rodar, quem gosta de ser cheio da presença de Deus. Pode parecer loucura para o mundo, não é verdade? Mas para nós que cremos em todas as promessas, é poder de Deus. É poder de Deus. Se tem alguém quieto no teu lugar, dá um grito no ouvido dele, fala aí, faz barulho aí essa noite. Fala com ele, faz barulho aí essa noite. Eu quero ser cheio, mas quero ver você ser mais ainda do que eu. Louvado seja o Senhor, amém? Glória a Deus. Eu peguei a toalhinha, a Sandra preparou a toalhinha, dobrou, colocou do lado da Bíblia. Eu peguei a Bíblia, peguei tudo e a toalhinha ficou em cima da mesa. Glória a Deus, coisa de homem, né? Como diz uma amiga minha, homem fazendo omisse, não é verdade? Nós homens, irmãos, entenda, não é trabalho para homens não, mas rapidinho aqui, só para descontrair. A gente homem, nós homens, entendemos o nosso lugar, tá, mulheres? Nós sabemos das nossas limitações. Se a mulher falar assim, meu bem, vá lá em cima daquela mesinha, tem um copo no meio, pega para mim. Ela sabe que o copo está lá, aí você vem. Aí você chega aqui, o que acontece? Meu bem, não tem nada aqui na mesa. Aí ela vem, o copo, eu não sei como que o copo aparece na mesa. Aí eu falo, você não está vendo o copo? Não, meu bem, eu olhei, não estava aí. É desse jeito, não é verdade? Então nós homens, é homem fazendo omisse. Grave isso aí, tá, gente? É sério. Homem sempre sendo homem. Quem encontrou, diga amém. Pois agora apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, quem for o quê? Quem for o quê? Volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Quantos foram embora? Quantos foram embora? Senhor meu Deus, a direção dessa palavra é tudo para ti, Senhor. Fala o nosso coração, fala o coração da tua igreja. Pai, eu não posso nada, mas o Senhor pode todas as coisas, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus. Muito obrigado pelo cuidado,
Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus desta casa. Muito obrigado. Ô glória, apareceu? Foram lá em casa buscar? Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pode se assentar no nome de Jesus. Passou até quanto? 11 que o senhor falou, é isso mesmo? Até 11? Quem fica comigo até 11 aqui, diga amém. Tem um monte de gente que não trabalha aqui amanhã cedo, né? Ô glória, eu levanto 5. Irmãos, quando alguns meses atrás, em torno de uns 2 meses, eu conversando com o pastor Verli, o pastor Verli me convidou para ministrar aqui na casa do Aba. Eu falei, pastor, eu não posso por enquanto, porque nós estamos numa campanha, que o tema da campanha, durante 7 semanas, eu pastor, eu não posso me ausentar da igreja. Só que no dia que ele me convidou, o Senhor falou ao meu coração, eu falei, pastor, eu já tenho a palavra. Eu não sei quando eu vou pregar lá, mas o Senhor já me deu a palavra. E interessante que essa palavra, ela só está engordando, só crescendo, só inchando no meu coração. E eu não sabia o dia que eu viria aqui. E terminou a campanha lá, os 7 elos da campanha, o seu milagre tem nome. Cada dia, cada elo, nós apresentamos o nome do nosso milagre. Tem gente que apresentou o mesmo milagre 7 vezes. Uns apresentaram 2, 3, eu apresentei 7. Porque eu creio no propósito e creio em tudo aquilo que Deus tem na minha vida e tudo aquilo que Deus tem falado. Eu apresentei a minha família. Todos sabem, né? Lá em casa, o time é grande. São 6 filhos mais Sandra. E cada ela eu apresentei um por um. O interessante é que eu não preparei quem seria o primeiro, quem seria o último. Deus a cada semana Ele foi trazendo ao meu coração a necessidade deles. O papel está aqui para quem... Aqui, está até aqui, ó. Eu fiz questão de deixar ali na Bíblia. Cada dia eu apresentei um da minha família. E o interessante é que cada semana eu pude ver e contemplar. Cada um que eu fui apresentando, Deus fez um grande milagre na vida deles. Situações que estavam acontecendo, a gente já estava em oração e Deus veio e trouxe a resposta e fez grandes coisas no meio da minha casa, no meio da minha família. Então, quando essa palavra ela já estava crescendo ao meu coração, eu lendo o livro de Juízes, eu vejo aqui um momento ímpar na vida daquele povo. Quando nós se lemos o capítulo de número 6, quando nós vemos Deus, o próprio Senhor, alistando Gideão, chamando Gideão para um propósito, porque o exército inimigo, os midianitas, estavam afligindo o povo, estavam roubando os seus alimentos, o povo estava sofrendo, o povo estava debaixo de um jugo muito pesado, e Deus, Ele chama Gideão para um propósito. E Gideão, assim como eu e você, a maioria das vezes quando Deus nos chama para algo, nós temos sempre uma desculpa, de bate pronto. Não, Deus, eu sou o menorzinho da minha casa, eu sou o mais fraquinho, eu não posso. Chama lá o pastor Verli, chama a pastora Bruna, chama os irmãos, chama o pastor Tiago, chama os irmãos, mas eu não posso. Nós temos sempre o hábito de querer trazer uma desculpa quando Deus nos chama para um grande propósito. Nós muitas das vezes pensamos que somos nós que escolhemos a Cristo, somos nós que escolhemos o Senhor, mas pelo contrário, é Ele que nos escolhe. É Ele que olha para mim, para você e fala, tem um grande propósito na sua vida. E Gideão, assim como eu e você, gostamos de fazer prova. Gostamos de fazer prova com o Senhor. Se puder só subir mais um pouquinho aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem a voz agora, pastora Sandra, não precisa nem de microfone não, né? Glória a Deus. Então, quando ele é chamado para esse propósito, ele questiona Deus e pede que Deus dê prova, que
querido, que ele estava com ele. Então, durante a noite, quando caiu o orvalho, quando o sereno da madrugada descer, vou colocar um novelo de lã e tudo em volta, tudo que estiver em volta, fique seco. E o novelo acorde molhado. Ele no outro dia pega o novelo, encheu um copo de água e tudo em volta estava seco. Mas ele não acreditou ainda num Deus poderoso que o chamou. E ele mais uma vez fala: Senhor, se é o Senhor comigo nesse propósito, eu quero que nessa noite o novelo fique seco e tudo ao seu redor fique molhado. E não foi diferente. Na noite seguinte, tudo permanece molhado e o novelo fica seco. E ele entende que Deus estava dando todas as demonstrações de amor, de carinho, de afeto para a vida de um homem com um propósito. E ele entende e começa a partir daquele momento a fazer aquilo que Deus ordena ao coração dele. E Deus fala: reúna o povo. Você conhece bem a história, mas eu acredito que essa história, essa noite, ela vai te surpreender naquilo que Deus precisa revelar ao meu e ao seu coração. Vou tentar pregar até o horário, mas eu creio que Deus precisa fazer algo muito grande aqui nesse lugar. E convida o povo, chama o povo. Eu fico imaginando o pastor Veli, todo mundo igual a gente hoje, o mundo moderno, todo mundo recebendo uma mensagem, os valentes, os guerreiros, todo mundo recebendo uma mensagem falando: ó, você foi convocado para estar na fonte de Harod, para que Deus venha falar junto do coração do povo a respeito da guerra contra os medianitas. Todo mundo recebe a mensagem, os homens que ali estavam para poder ali guerrear vão até essa fonte, que tem um nome muito peculiar. Eu não sei se você conhece, a gente lê um pouquinho, eu não tenho a teologia do pastor, da pastora, mas Deus, na sua simplicidade, Ele nos trouxe ao coração que essa fonte, com o nome de Harod, significa tremor, terror, palpitação. Significa terror ou fonte do tremor. Como que Deus leva 32 mil pessoas para um lugar de terror, um lugar de tremor, um lugar de medo? Se você pesquisar, se você entrar, essa fonte ela existe até hoje, é um dos lugares mais lindos para se visitar. E aquela multidão, 32 mil pessoas se colocam diante daquela fonte para ouvir aquilo que Deus iria direcionar o povo. E Deus, Ele vê aquela multidão de 32 mil pessoas, e Deus fala com Gideão: tem muita gente. O propósito de Deus naquele momento era trabalhar com a quantidade menor, mas nós podemos conjecturar, porque mente de pregador é fértil. A mente de pregador, ela vai muitas das vezes além do texto simples. Você nunca desvia o texto, mas você pode conjecturar e imaginar. É isso que nos faz, é isso que nos traz a revelação do Espírito Santo. Quando nós vamos mais profundo, porque somente a letra ela mata, mas o Espírito ele vivifica na nossa vida e ele traz uma revelação profunda. Aquele número final de 300 pessoas, 300 valentes, poderia ser um número maior, porque Deus não. No primeiro momento, Deus ele olha para aquela multidão e fala assim: ó, eu preciso saber quem serve e quem não serve. Eu preciso trabalhar com quem quer trabalhar com Deus. Eu preciso liberar uma palavra para valentes, mas não para covardes. E Deus fala: fala, Gideão, fala com o povo e apregoa aos ouvidos. O que é apregoar aos ouvidos? Apregoar aos ouvidos é eu chegar aqui do lado do varão e falar assim: ó, se você for medroso e covarde, vai para sua casa. E eu quero te dizer aqui esta noite,
se houver medroso, se houver tímido, que o texto fala, algumas versões vão falar covardes. Se você é medroso e tímido, pode voltar para sua casa, ainda dá tempo de você levantar. Apregoar os ouvidos, eu falo o ouvido dele, ele fala para o ouvido do próximo. Aquilo foi se alastrando, aquilo foi alcançando 32 mil pessoas. Se você for medroso e tímido, volte para a sua casa. Eu quero te desafiar aqui essa noite. Ainda dá tempo de você pegar a novela, ainda dá tempo de você ver o jornal. Eu nem sei que é a hora que começa e a hora que termina. Eu nem sei que programação passa. Dá tempo de você correr ainda ver o futebol. Porque quem for medroso e tímido não vai ficar. Vai levantar e vai embora. E a Bíblia fala que ele apregou os ouvidos do povo. E a Bíblia fala que 22 mil pessoas se levantam e vão embora. Como pode? 22 mil pessoas, eu quero pregar sobre essas 22 mil pessoas. Eu quero trazer ao meu e ao seu coração o que levou aquele povo, aquela multidão de 22 mil pessoas se levantar por causa de duas palavras: medroso e tímido, covarde e tímido. As pessoas hoje estão na presença de Deus, adoram o Senhor, estão buscando o Senhor de todo o seu coração, todo o entendimento. Mas quando vem a primeira afronta, quando vem a primeira luta, quando vem a primeira palavra contrária, já pensam em parar, já pensam em desistir. O medroso é aquele que não consegue enfrentar a luta. Irmãos, se alguém disse para você que seria fácil, que seria tranquilo, mentiu. Porque a Bíblia fala que o reino do céu será tomado por esforço. O reino de Deus será tomado por luta. O reino de Deus será tomado por guerra. O reino de Deus é para quem é corajoso. Quantas pessoas, pastor Verli, no meio da casa de Deus nos dias de hoje? Ah, você errou uma nota, você desafinou, você fez isso. Nos abatemos, pensamos em parar e pensamos em desistir, pensamos em voltar para casa, porque eu fico pensando aqui no meu coração, aqueles 22 mil, poderia ter sido um número muito menor. Quantas pessoas que estão simplesmente esperando a palavra-chave para pegar como justificativa e ir embora da presença de Deus. Quantas pessoas estão esperando simplesmente um levante, estão esperando simplesmente uma luta. Você lembra no tempo da pandemia? Quantos cultos online, quantas pessoas ficaram em casa assistindo o culto e quantas pessoas nunca mais voltaram para a presença de Deus? Quantas pessoas que abandonaram a fé? Quantas pessoas que tiveram medo de enfrentar, porque, irmãos, foram chamados 32 mil para a guerra. Você é chamado para a guerra, você é chamado para a peleja, você é chamado para arregaçar as mangas, pegar a espada nas suas mãos para guerrear. Deus não chama covarde, Deus não chama tímido, Deus não chama aquele que põe a mão no arado e logo abandona. Eu fico imaginando aquelas 22 mil pessoas por causa de uma palavra que foi liberada sobre o seu coração. Eles vão embora. Aquela multidão de 22 mil pessoas, pensa comigo, o que passava no coração daquelas pessoas? Sabe quando a gente, por algum motivo,
A gente deixa de vir na igreja, a gente deixa de buscar o Senhor, a gente deixa de adorar o Senhor, a gente deixa de fazer as coisas que são necessárias. Aqueles homens, eu fico imaginando aquela marcha, eu fico imaginando aqueles homens andando, e no seu coração, irmãos, quando nós afastamos da presença de Deus, é um sentimento de derrota, é um sentimento de fracasso, é um sentimento que nós não conseguimos descrever. Pergunta para alguém que se afastou, né? O mundo gosta de dizer um desviado. Desviado é Satanás. Pessoas que se afastam, pessoas que vão embora, saem da presença de Deus, são as pessoas mais difíceis de retornar para a casa de Deus, para a presença de Deus. O testemunho do irmão aqui no sábado falou muito ao meu coração. Eu não sei se ele está aqui hoje. Ele contou aqui do tempo que ele ficou fora. E a gente sabe, igreja, a dificuldade de quando Deus ele tem um propósito, quando Deus ele tem algo na minha e na sua vida, e nós abandonamos e vamos embora. E embora, irmãos, eu lembro do filho pródigo. Quando ele chega diante do seu pai, ele pede a sua parte na herança. Nós sabemos que herança é algo que é entregue não em vida, mas sim em morte. Quando alguém morre, alguém receberá uma herança. Quando o pai, uma mãe, um avô, uma avó, alguém receberá uma herança. E aquele filho, ele requer sua herança em vida. Ele pede a sua parte em vida. E o seu pai entrega nas suas mãos a sua herança, e ele vai embora para viver uma vida dissoluta, aonde ele gastou todo o seu dinheiro, aonde ele gastou toda a sua riqueza. Ele foi para um caminho que levou para longe do seu pai. Tem caminhos, igreja, que nos leva para longe, vai nos afastando da presença do nosso Pai, vai nos levando para longe por causa de medo, por causa que talvez de falta de confiança, de acreditar num Deus que fala, que Ele promete, Ele cumpre na sua vida, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa de algo. Quando Ele fala, quando Ele abre a sua boca e fala: filho, filha, o caminho pode estar estreito, a dificuldade pode ter se levantado, mas sou eu, Deus, que te chamei, sou eu, Deus, que quero escrever o teu nome no livro da vida, sou eu, Deus de aliança, sou eu, Deus, que se encontro aqui neste lugar. E aquele jovem vai por esse caminho, vive a sua vida dissolutamente. O dinheiro acaba, os amigos vão embora, as pessoas que talvez te levaram embora. Deus sabe com quem precisa trabalhar essa noite, Deus sabe com quem precisa falar aqui neste lugar. Eu não retenho nada que é meu, tudo que é seu eu vou entregar e vou liberar na sua vida. É você e Deus, é você e Deus. Se você está aqui, porque Deus precisa falar com você. Deus não fala com ausente, Deus fala com presente. E esse jovem começa a entrar numa luta muito difícil. Falta comida, falta tudo, e ele começa a lembrar da casa do pai. Irmãos, quando nós vamos para o caminho, quando nós afastamos, quando nós fomos embora, nós lembramos da onde Deus nos tirou, da onde Deus tinha feito grandes coisas na nossa vida. Ele estava na presença, na casa do pai. E o primeiro lugar que ele pensou: não, na casa do meu pai tem alimento, na casa do meu pai tem carinho, na casa do meu pai tem conforto, na casa do meu pai tem alguém que me ama, na casa do meu pai é o lugar que eu quero estar. E a Bíblia fala que aquele jovem, ele volta para sua casa. O seu pai todos os dias ficava olhando o mesmo caminho que ele foi. Que o problema de ir embora no caminho, sabe qual que é o problema? Que você vai ter que voltar por ele. O mesmo caminho que te levar para te afastar da presença do Senhor vai ser o mesmo caminho que você vai ter que retornar. E quando a gente vai todo orgulhoso, todo cheio de si,
Aqueles 22.000 pensaram: eu não preciso guerrear não, eu não preciso de nada disso não. Nós queremos transferir para outros aquilo que Deus nos chama. Nós queremos pôr na vida do irmão, na vida da irmã, aquilo que é para eu fazer. E aquele jovem, ele chega no final do dia, o seu pai estava à porta esperando por ele. A Bíblia fala que o seu pai vai ao encontro dele naquele mesmo caminho. Eu fico imaginando, a gente vai por um caminho, se afasta, e depois tem que retornar para ele e começa a ver verdadeiramente o que nós fizemos de errado, o que nos fez afastar da presença de Deus. Seja um pecado, seja uma atitude, seja aquilo tudo que possa ter acontecido que te fez embora. A gente volta pensando, a gente volta meditando em tudo aquilo que nos fez embora. Mas quando nós chegamos no lugar certo, quando nós chegamos no lugar onde Deus nos traz de volta, porque Ele vai lá e nos busca, o seu pai está recebendo de braços abertos. O seu pai está de braços abertos para te receber. O seu pai quer te dizer que você é lindo, que você é importante, que você é escolhido. E a Bíblia fala que aquele homem, aquele pai vai em direção do filho, abraça, beija. Talvez o filho meio arredio, talvez o filho com medo da atitude, irmãos. Pode ter certeza, independente daquilo que você fizer, daquilo que você praticar, saiba que nós temos um Deus que hoje Ele é o nosso advogado. Saiba que nós temos um Deus justo e fiel para nos perdoar, para nos abraçar. E Ele abraça, manda colocar vestes novas, coloca sandália nos seus pés. Talvez saiu com o melhor tênis, a melhor roupa, e voltou um mulambo, voltou todo arrebentado. E a primeira coisa que o pai fez foi colocar vestes novas. Quando Deus traz aquele que foi, Ele coloca vestes novas, Ele coloca sandálias novas, Ele coloca um anel no seu dedo. E aquele homem, aquele jovem, ele pôde entender que um Deus a qual nós cremos, Ele é um Deus que nos ama. Então 22.000 pessoas vão embora. O que faltou para aqueles homens? O que ele precisava? Tomar uma decisão diferente. Irmãos, as nossas decisões vão colocar em perigo toda a nossa vida. Uma decisão hoje, ela tem o poder de atrasar muita coisa na sua vida. Estamos numa fonte, aonde a fonte fala que é lugar de medo. Nós sabemos quando a presença de Deus, ela chega, nós temos medo. Lembra de Moisés? O povo fala: Moisés, a gente não vai lá não, pode subir, fale com Deus, nós ficaremos aqui. E a Bíblia fala que quando Moisés estava no monte, a presença de Deus com raios, trovões, relâmpagos, aquele monte ele tremia, aquele monte ele sacudia, porque a presença de Deus, ela nos dá medo. E eles temeram, eles tiveram medo. Então nós precisamos de 3 características para não voltar para trás. Ainda dá tempo, tá? Para os medrosos e tímidos, ainda dá tempo de levantar e ir embora para casa. Só vai ficar aqui quem é corajoso, só vai ficar aqui quem é ousado. A primeira característica de um homem, de uma mulher de Deus, que quando é chamado não volta para trás por causa de nenhuma palavra que vem contra a sua vida. A primeira característica: precisa ser ousado.
Tem uma irmã ousada aqui. Você precisa ser ousado. E se nós olharmos na Bíblia, exemplo maior de ousadia, o profeta Elias. Deus fala: cansei deste povo que está com duplo pensamento, ora Deus, ora Baal, ora me adoram, ora adora Baal. Eu quero que você acabe com isso, Elias. Eu quero que você dê um jeito de acabar com essa bagunça. Que o nosso Deus, igreja, é um Deus justo e fiel. O nosso Deus não trabalha em bagunça. O nosso Deus não trabalha em pensamentos divididos. A palavra de Deus fala que é sim, sim, não, não. O que passou disso é do maligno. E Elias vai e grita ao povo. Vamos hoje ver se há um Deus em Israel. Desafiou os 450 profetas de Baal para que subissem no monte. E o Deus que respondesse com quê? Com quê? Com fogo. Este era Deus de Israel. Olha que ousadia, um homem sozinho, pastor. Já imaginou você desafiar 450 pessoas? Se 2 chegar perto de você, bater o pé, você já corre. Imagina 450 pessoas. Mas quando nós temos, sabe quando você era pequeno? Quando você estava na escola, um amigo seu batia em você, você chegava em casa, contava, o seu irmão fala assim, aquele irmão saradão, bombadão, da academia, fala assim: não, amanhã eu vou com você na sua escola. Aí no dia seguinte, aí você chega todo, né? O irmão do lado, quem bateu no meu irmão? Aí você todo, porque tem alguém grandão, né? A palavra fala que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. Tem um grandão comigo. Eu sinto, eu contemplo. Eu vejo, eu sinto, eu contemplo. Há um grandão aqui neste lugar. Há um grandão neste lugar. Então ele desafia. Irmãos, não tem que pedir com educação, não. Não tem que entrevistar, não. Não tem que dar ênfase, não. O que é de Deus permanece. O que não for de Deus sai. Sai agora no nome de Jesus. E os profetas de Baal estão lá gritando, estão se cortando, estão se escabelando e gritando, e nada do Deus deles se respondeu. Um Deus com D minúsculo. E ele, profeta Elias, aí ele encheu de ousadia, né? Grita mais, pode ser que ele está viajando, pode ser que ele está dormindo. Grite mais alto. Aí quando chega por volta de meio-dia, ele fala: agora acabou a festa. Agora eu vou provar para vocês que há um Deus em Israel. O altar estava derrubado. A primeira coisa, quando alguém vai embora e abandona um propósito de Deus, quando volta, ele precisa consertar, ele precisa arrumar aquilo que foi derrubado. Levanta-se o altar, coloca-se as 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. Irmãos, e não é no muito, Deus ele trabalha no pouco. Ele olha para os céus, ele olha para o grandão. Deus, se o Senhor é Deus de Israel, responda com essa oração. E a Bíblia fala que tudo aquilo que estava sobre o altar, a lenha, o sacrifício, a lenha molhada, o primeiro canto, o segundo canto, o terceiro canto, o quarto ficou guardadinho ali. A Bíblia fala que Deus responde com fogo, o fogo vem, ele lambe toda aquela água, ele queima todo o holocausto, ele destrói tudo, porque o seu fogo, ele tem o poder de restaurar, o teu fogo tem o poder de reconstruir aquilo que está destruído, o teu poder tem o poder de fazer tudo novo na sua e na minha e na nossa vida. Aquilo que talvez você até um tempo atrás estava vivendo, mas foi embora. Deus quer restaurar esta noite, Deus quer fazer
fazer tudo novo nesta noite. Deus quer entregar coisas novas aqui nesta noite, porque eu estou diante de homens e mulheres ousados pelo Senhor, ousados pelo Senhor, ousados. Então a primeira característica, seja ousado. A segunda, o pastor Felipe até falou bastante coisa aqui domingo, sábado. A segunda coisa, seja destemido. O que é ser destemido? É ausência de medo. Mas como assim, pastor? Eu não vou ter medo não? Se você estiver dormindo em casa, dá um barulhinho lá fora, eu já falo: sai, capeta. É capeta que está lá fora. Sai, está repreendido. Mas não vai lá fora levantar e olhar. Não vai lá fora, irmãos. Eu lembro uma vez que nós voltamos de um trabalho lá na Vila da Paz. Quando chegamos lá em casa, ficou uma agitação, eu agitado, Sandra agitado, os meninos agitados. Eu falei: meu bem, tem algo errado aqui. Aí de repente um barulho no quintal. A Vitória começa a chorar, o Tiago começa a chorar: pai, tem alguma coisa aqui neste lugar. Aí eu vou lá e abro a porta e vou lá fora. Irmãos, ser destemido é ausência de medo. Você tem ausência de medo, você encara qualquer coisa. Você entra numa boca de fumo, aonde todo mundo está falando que está matando 3x4, igual lá na Vila da Paz. Está matando 3x4 e amarrando mais 6 para matar de noite. Aí você entra, aí você vai lá e cumprimenta, ora, profetiza sobre a vida deles. E começamos a orar. E começamos a guerrear ali no quintal. Aí o Espírito Santo falou: veio algo dentro do carro com vocês. Pastor, aí na época a gente tinha uma Zafira. Foi conta de abrir a porta do carro, um vento que fez assim perto de nós, e saiu um vulto, um negócio muito estranho. Irmãos, o mundo das trevas, muitas das vezes nós brincamos, nós achamos que é de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Não, o reino das trevas, ele é organizado. O reino das trevas, ele prepara cilada. O reino das trevas, ele fica 24 horas te estudando para poder te pegar, para que você saia, para que você volte como os 22 mil foram embora para casa. Então precisamos ser destemidos. Então eu vejo o exemplo de Davi. Davi foi destemido. O pastor pregou muito sobre Davi, que eu achei muito lindo. Quando ele chega naquele campo de batalha, quando ele vai levar os pães, ele olha para aquele filisteu. Irmãos, o texto, a palavra, eu não vi Davi em momento nenhum se referir ao filisteu, a Golias como gigante. A gente entende que ele era grande, quase 3 metros, então ele era um gigante, sim ou não? Mas Davi não referiu a ele como gigante. Davi não falou que ele era um gigante, porque ele foi destemido, ele não teve medo. Irmãos, você vai encarar aí um lutador de UFC de 2 metros de altura, 4x4, aquele armário, quando você olhar para ele vai dar medo. Mas quando Deus fala: pode ir que eu sou contigo nessa peleja. Aquele que para todo mundo é grande, mas para você não é grande não. Para todo mundo pode ser problema, mas para você não é problema não. Para todo mundo pode ser motivo de ir embora, mas você não vai embora não. Para todo mundo pode ser o final, mas para você é o início. E você conhece bem a história, e ele derruba o incircunciso, o filisteu, e ele cai. E a terceira característica, nós precisamos sermos valentes, ousado, destemido e valente. Ousado, destemido, ousado
E como nós somos valentes? É defendendo aquilo que Deus te dá. Defenda, brigue. Não contra o seu irmão, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, dominadores desse mundo. A nossa luta não é com quem está dentro da nossa casa. A nossa luta não é contra as pessoas que estão no teu local de trabalho, na empresa, na faculdade. A tua luta é contra os principados e potestades. Então nós precisamos sermos valentes. E eu vejo um exemplo na Bíblia de um moço com o nome de Samar, que ele tinha um campo de lentilha. Lentilha talvez não valha nada naquela época, como hoje também não vale nada. Alguém come lentilha aqui? É até difícil de achar. Então é uma coisa que talvez não tem tanta importância. Se fosse um feijão, fosse café, a gente daria mais importância. Mas o que ele tinha era aquele campo de lentilha. A Bíblia fala que o inimigo vem para roubar, o inimigo vem para tomar aquilo que é dele. E uma das coisas mais lindas que eu entendo, que eu leio na palavra, é que o texto fala, irmãos, que ele ficou no meio, como está nesse tapete aqui, no meio do campo de lentilha. Se você ler lá em 2 Samuel 23:11, você vai prestar atenção que a Bíblia fala que ele fica bem no centro, bem no meio. Sabe quando Jesus estava no barco, na popa do barco? A popa do barco é onde dá o equilíbrio no barco. Jesus estava justamente no lugar, não era nem na frente e não era nem atrás. Ele estava no lugar aonde dava um equilíbrio. Não ia nem tendia nem para frente, nem tendia para trás. Não ia nem para a esquerda, não ia nem para a direita. Porque Jesus sempre ele vai estar no centro. Porque centro nos fala de equilíbrio. Centro nos fala de coisas que não sobra nem para a direita, nem sobra para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Quando nós estamos no meio, nós entendemos que nós conseguimos enxergar a mesma distância para os quatro lados. E ele se posiciona bem no meio, com a sua espada. O inimigo veio e ele feriu, ele matou um por um com a sua espada. Porque foi um lugar de estratégia que Deus deu para ele. A estratégia que Deus dá para mim e para você fica no centro da vontade de Deus. Fique no meio, independente do que está acontecendo. Permaneça, não volte para trás, não vai para casa. Não vai para casa, fica no meio. Seja valente. E ele guerreia, e ele luta, e ele destrói todos os seus inimigos. E a Bíblia fala que esses 22 mil foi embora, ficaram 10 mil, depois foram mais 9.700, e ficaram 300 somente. Quando eu lembro da palavra do rei Ezequias, quando ele ora a Deus, quando ele recebe o profeta, e Deus fala que era para ele preparar a casa, que ele iria morrer. Ele vira para o canto, ora a Deus e chora. Antes que o profeta chegasse no pátio, volte e fala para ele que eu acrescento mais 15 anos na vida dele. Aqueles 22 mil, se estivessem na visão, se estivessem diante daquilo que realmente Deus é na nossa vida, eles não iriam arredar o pé ali. Eu tenho certeza que o texto ia falar que Deus levantou 32 mil pessoas para guerrear, para destruir o inimigo, para destruir o exército. Deus, Ele tem o poder de mudar propósito, sim. Quando Ele vê em alguém um coração sincero, um coração verdadeiro.
Aqueles 22 mil simplesmente esqueceram num Deus a qual eles crerem. Nós esquecemos muitas das vezes daquilo que Deus é na minha e na sua vida. E queremos voltar para trás, queremos ir embora. Queremos voltar. Queremos abrir mão. Oh glória, o horário já deu. Glória a Deus. Se coloque sobre seus pés. Só vai permanecer aqueles que não são covardes, porque os medrosos e tímidos já foram embora, se juntaram aos 22 mil. A Bíblia fala, irmãos, uma das coisas mais lindas que a gente vai lendo, o negócio só vai rendendo, o negócio só vai crescendo no coração da gente. Sabe quando Deus chama Gideão? Lá no capítulo de número 6, preste bem atenção. Quando Deus chamou Gideão, antes mesmo de mandar alistar 32 mil pessoas. Quando Deus chama Gideão, então preste bem atenção. O pessoal do louvor já vai preparando aí. Então o anjo do Senhor veio, Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita e Gideão seu filho. Estavam malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Ele estava debaixo de um carvalho. E o interessante é que carvalho é uma madeira, meu irmão, que é dura igual o aço. Ele estava debaixo de um carvalho. E o interessante é que eu lendo alguma coisa a respeito disso, fala que o mundo considera o carvalho como árvore sagrada devido à sua robustez e majestosidade. Considerava-se que havia uma forte relação e poder com os céus, pelo fato do carvalho atraírem a raios, e esse motivo receberem raios. Eu já levei uma descarga elétrica de um raio. Eu estou vivo aqui, acho que eu já até contei isso aqui. Então o carvalho, ele é capaz de receber uma descarga elétrica. Olha onde Deus chama Gideão. Olha onde Deus está te chamando. Olha onde Deus está te chamando para um propósito. Debaixo de um carvalho, debaixo de uma árvore que nem um raio é capaz de destruir. E aonde há carvalho, ele atrai. As pessoas nem ficam lá com medo, porque aonde há uma tempestade e há carvalho, ele atrai a tempestade. Então, o significado de carvalho quer dizer que eu e você somos indestrutíveis, que eu e vocês temos o céu como um propósito, como um objetivo. Eu estava ali e de repente um raio veio pelo telhado. Ele desceu pela parede, eu vi uma labareda de fogo descendo. Eu estava encostado perto de um fio, desceu pelo fio. Aquilo pegou na minha mão, eu não consegui sentir nada. Eu fui jogado a 4 metros de distância. Todas as pessoas que eu conversei disse: como que você ficou vivo? As pessoas que estavam lá e viram o raio, eu não tive nenhuma queimadura. Sabe por quê? E eu não conhecia Jesus. Eu nem sabia quem era Jesus. Quando Deus nos alista, quando Deus nos chama, Ele já prepara o lugar para marcar a sua vida, marcar a sua história. Você não vai ser como os 22 mil que foram embora. Você que está aqui esta noite, você não vai embora.
Você não é tímido e nem covarde. Você é valente, você é corajoso, você é ousado. E é por isso você está aqui nesta noite. É o carvalho de justiça, é a presença de Deus que nos faz romper, nos faz caminhar. Então Deus, Ele chama Gideão debaixo de um carvalho para mostrar para todos que quando Deus chama um homem ou uma mulher, Ele chama para fazer a diferença, Ele chama para contrariar a natureza, para fazer contrário a tudo do mundo, porque é o nosso Deus que se encontra aqui neste lugar. Ei, você está na fonte de Arode. A casa do Abba hoje, nesta noite, é a fonte de Arode, é a fonte do tremor, é a fonte do medo, é a fonte da decisão. Você se encontra nesta noite na fonte de Arode. Decida, decida, vai embora ou vai ficar, vai embora ou vai ficar. A fonte da decisão está aqui essa noite. Não vai embora, não volta para casa, não vai ver novela, não vai ver futebol, não vai ver filme. Você foi alistado, você foi chamado, você foi chamado, você foi chamado, você foi chamado, você foi chamado. Rabada cantalaba, sibirede cantalaba, ribalaba serede bedeketere dalabalabala, rabada a fonte, a fonte, a fonte, a fonte da decisão, a fonte da decisão, a fonte, a fonte, a fonte, está aqui a casa do Abba, é a fonte da decisão nesta noite. Vai ficar ou vai embora? Não vai te deter, não vai fazer você voltar. Não vai. Não vai. Aonde houver um crente, aonde houver um homem ou mulher cheio do Espírito Santo, e agora manifesta Jesus, manifesta sobre a vida dele, sobre a vida dela. Agora é fogo. Agora libera fogo. Oh, agora é fogo. Rabadabada canta laba seredebe. Rabadabadaraba. Fogo é no pé. Começa no altar. É no altar agora, Jesus. Agora toma este lugar. Toma este ambiente. Redebedebede canta laba. Rabadabadarabada canta laba. Sibianda laba. Tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Irmãos, antes de eu vir para a igreja, descendo a rua, indo para o metrô, recebo uma mensagem. Aí eu vou ouvir a mensagem, um pastor lá de São Joaquim de Bicas: pastor, o senhor pode pregar aqui amanhã no encerramento da campanha? Eu ouvi naquele áudio. Aí eu falei assim: logo amanhã é dia de Cruzeiro Atlético, logo amanhã. E eu fiquei olhando para aquilo, eu fui andando. Aí irmãos, você acha que quando a gente prega, Deus primeiro Ele acaba com a gente, Ele arrebenta com a gente? Aí quando o Espírito Santo falou no meu coração: você faz parte dos 22 mil? Aí eu peguei na hora: pastor, amanhã em nome de Jesus eu estou aí para glorificar o nome do Senhor Jesus. Adore. Quando você é chamado, você não volta para trás, você não abandona, você não larga, você não vai embora. Teu trono
Adore, igreja, adore, adore, adore. Provoque, provoque, seja provocador de milagre. Seja provocador de milagre. Seja provocador de milagre nesta noite. Nesta noite, nesta noite, nesta noite. Rebedebede, rabadabada, rabadabada. Rabasiliende cantalabas. Adore, igreja. Adore, igreja. Adore. Adore agora. Senhor Abadas. Cantalabas. Adore. Rebedes. Labadas. Rabas. Rabadabada. Xerebede. Rebede. A poder. Pastor Berli. Rabá Serebede canta lá. Sábado, quando eu saí daqui, eu fui embora. A Sandra estava deitada e eu fui lá dar um beijo nela, cumprimentar ela depois que eu cheguei aqui do trabalho. Pode continuar na melodia que vocês vão voltar nela aí. E quando eu entrei no quarto, eu senti um cheiro de hospital muito forte.
Sabe aquele cheiro de hospital? Que só no hospital tem aquele cheiro? E eu falei assim, meu bem, eu até cheguei a cheirar ela estava com creme. Não, não é você não. Eu não tenho o contato do pastor Felipe. Eu não tenho o contato dele. O Senhor vai repassar para ele aquilo que o Espírito Santo, e Deus trouxe hoje, que precisava ser hoje. Eu vi Deus dando um grande livramento de um acidente na vida do pastor Felipe. Eu via um grande livramento sobre a vida dele. Eu não conhecia ele, conheci ele aqui no sábado, conversei com ele, mas quando eu cheguei em casa, eu senti um cheiro muito forte. Um cheiro muito forte, pastor Veli. Ele vai testemunhar o grande livramento que Deus vai dar para ele. Retransmita para ele e para mim, no nome de Jesus. Para finalizar, pastor Veli, pode adorar até que o pastor sobe aqui no nome de Jesus. É o senhor, pastor?